Olha, dia do Senhor é só aqui em Apocalipse que aparece de fato como sendo o domingo. Todas as outras passagens que aparece dia do Senhor refere-se à vinda mesmo de Jesus para levar a igreja. A gente vai falar sobre arrebatamento, tá bom? A igreja vai ser arrebatada no começo da grande tribulação, no meio, no fim, né? Quem será arrebatado e tal, o que será esse evento, quais vão ser as evidências, vai ser visível a todo mundo, não vai ser e tal. Então ele foi arrebatado no dia do Senhor, ou seja, no domingo. Domingo se tornou para os cristãos o dia da celebração da ceia. Todo domingo eles celebravam a ceia oficialmente e recolhiam ofertas, né, para ajudar os pobres, os demais irmãos. Então a igreja primitiva tinha aí esse hábito, né? Então foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Pretendo ainda hoje, com a ajuda de Deus e a paciência de vocês, falar sobre a mensagem para elas todas. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E aí a gente já vai entendendo esse simbolismo todo, tá? O que é castiçal, o que é estrela, o que é sei lá o que mais. Então vamos lá. Vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com cinto de ouro. Na sua cabeça cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Imagina, irmãos, cachoeiras, estrondosa a voz, né? E ele tinha na sua destra 7 estrelas. A gente vai ver o que significa essas 7 estrelas. Da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece, ao meio-dia, né? E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Olha só, as coisas que tem visto, as que são, ou seja, estão sendo, tá certo? E aquilo que ainda há de acontecer. O mistério das 7 estrelas, olha que coisa linda, irmão. Falou lá no símbolo, mas já está explicando. O livro de Apocalipse de fato é uma revelação. A gente vai perceber: nossa, olha, eu estava aqui, né? Um dia, eu estava com uma conversa com o irmão, e eu engatei uma conversa que eu comecei a falar do livro do Apocalipse, assim. Ele falou: nossa, irmão, onde você leu isso? Eu falei: na Bíblia. Onde você aprendeu isso? Eu falei: eu li o livro de Apocalipse. Eu estava narrando para ele, irmãos, fui narrando um monte de passagem do Apocalipse. Ele ficou impressionado. Nossa, onde eu consegui aquela sabedoria? Na Bíblia, daqui. Então, quando a gente lê a Bíblia, de fato, muita coisa está nela, né? Eu preciso estudar e ler um monte de coisa. Não, vai contribuir bastante, pode ter certeza. Mas se ler a Bíblia, só a Bíblia com atenção, pode ter certeza que contribui também. Então, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas. Olha aí. Então essas estrelas que estão na mão de Jesus são os anjos, ou seja, os pastores, não é? Das 7 estrelas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então Jesus anda no meio dos 7 castiçais, ou seja, das igrejas, 7 totalidade, né? No caso aqui são as 7 da Ásia. Mas é verdade que Jesus anda no meio da totalidade da igreja, né? E tem na sua mão o controle, ou seja, ele tem o poder sobre esses pastores. É que nem sempre ele exerce esse poder, mas ele tem, ele é Senhor, né? É ele que de fato é Senhor da sua igreja. E a igreja de Cristo, ela jamais perdeu o rumo mesmo, jamais se desviou. A igreja de Jesus não desvia nunca. É que a gente confunde as instituições que nós fazemos parte com a igreja de Jesus. É verdade que as nossas instituições tem muita gente que é da igreja de Jesus,
como também é verdade que muitas igrejas, que inclusive também nós fazemos parte, a sua totalidade não é a igreja de Jesus. Entenderam? Está claro isso? Tranquilo, irmão, né? E eu não estou dizendo que as igrejas não têm nada a ver com Jesus. Eu estou dizendo que muitas vezes Jesus não tem nada a ver com todo mundo da igreja, e sim com alguns. E por isso que eu acredito que em cada igreja tem um punhado de gente salva. Um punhado. Tá certo? Uma pencazinha assim, ó. E Jesus pode pegar assim uma penca e falar: aqui é minha igreja, aqui é minha igreja, aqui é minha igreja, né? Então, a igreja de Jesus como que está? Está ruim, André? Não, está muito bem, obrigado. O que vai mal é a instituição religiosa no nosso país. Não é? Vai muito mal. Agora a igreja de Jesus está tudo certo, irmão. Branquinha, purificada no seu sangue, marchando assim na história, 2000 anos já, passos cadenciados ao encontro do noivo, igual a cerimônia, né? Cerimôniazinha assim, tu manja, né? O negócio, né? E vai, né? Ou lança logo um Kennedy assim para ser um negócio mais sofisticado e tal, né? Mano, a gente estuda essas coisas também. Então o que acontece? A igreja de Jesus, ela está muito bem, não peca, não se desvia. A igreja de Jesus, ela vai do Calvário até o arrebatamento, tranquilo. É que alguns saem dessa igreja, outros entram nessa igreja, né? Uns têm nome de que vive, mas está morta, que diz o texto e tal, e a gente vai aprender essas coisas aqui. Mas vamos lá, vamos começar pelo capítulo 2, versículo de número 1. Eu vou tentar até o capítulo 3 ler tudo e tentar explicar algumas coisinhas, tá bom? E talvez a gente faça isso inclusive nos outros capítulos. É possível que eu vou ler com vocês os 404 versículos do livro de Apocalipse e tentando trazer alguma contribuição na compreensão. O que vocês acham? Amém. Vamos fazer isso? Eu acho bom, bora lá. Pelo menos fala assim: não, eu li o livro do Apocalipse, né? Os 404 versículos. Estudar outra história, mas li. Vamos lá, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste a prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor, né? Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O castiçal é o que? O direito de ser igreja, tá, irmãos? Né? O castiçal não representa igreja? Então, todas as vezes que aparecer castiçal no Apocalipse, você já sabe, é igreja. Refere-se à igreja. Refere-se ao povo que é iluminado pelo óleo, pelo azeite, pela pessoa do Espírito Santo, tá certo? Esse é o simbolismo e o significado correto da expressão. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Os nicolaítas eram um grupo herético que estava se infiltrando na igreja, e essa igreja de Éfeso rejeitava. Essa igreja de Éfeso aqui, o verso 7, irmão, eu vou ler, mas nas outras cartas eu não vou ler, tá? Porque ele traz mesmo, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, e tal e tal. Mas assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Lógico que tem na sequência coisas diferentes, mas assim, todas elas são chamadas a ouvir a voz do Espírito de Deus, todas elas. Quem tem ouvidos, que ouça. Antes que eu continue, inclusive, na abordagem da primeira igreja, que é chamada Éfeso, e dar o seu significado, existe uma abordagem de alguns estudiosos, eu acho muito coerente. Eu não morro por isso. Não é que eu vou defender. Você fala assim: André, ou você nega essa sua interpretação ou morre. Não, eu nego agora. Eu nego já. Eu não morro por isso. Mas eu acho muito coerente, né? Eu acho muito interessante. Essas 7 igrejas, na ótica dessa abordagem, eu vou trazer para vocês aqui. Não vai dar tempo, mas eu vou trazer para vocês até a aula que vem. Essas 7 significam, para esses, né, que pensam assim, significam que em dados momentos da história, caracteriza, por exemplo, a igreja de Éfeso. Qual é a característica dessa igreja? Forte doutrinariamente, rejeitava os falsos apóstolos. Seria uma dica para as igrejas de hoje, né?
provar se essas pessoas são apóstolos mesmo, que se dizem, né? Provavam, rejeitava esses grupos heréticos. Então, doutrinariamente era uma maravilha, mas perderam o seu fervor espiritual, perderam o seu entusiasmo, a sua paixão, a sua vitalidade no que concerne a questão do desejo intenso pela pessoa do Espírito Santo, por Deus. Doutrinariamente estava tudo certo, né? Não ensinava heresia, não acreditava em besteira, não ensinava qualquer um dizendo que era apóstolo, rejeitava aqueles ensinos que vinham para prejudicar a doutrina, e Deus disse: olha, eu elogio isso em vocês, eu reconheço isso em vocês, mas vocês perderam o primeiro amor. O risco de perder o primeiro amor é inclusive deixar, irmão, tá certo? A vida cristã. Mesmo você não encontra aí um monte de gente que... Eu fiquei até assustado num grupo que me colocaram de teólogos, né? Pelo menos assim que eles se intitularam lá, colocaram e tal. Até que era gente boa, um papo até razoável e tal, mas postaram uns negócios lá, a forma como postaram. Não sei se eu estou ficando velho, se eu estou ficando muito chato, mas às vezes eu falo: meu Deus do céu, não é assim, não deve ser assim. Postaram um negócio lá, eu nem vou lembrar o que postaram. Foi, mas assim, mostrando alguém pregando, alguma coisa assim. Eu tento deletar isso da minha mente, sabe, irmão? Tem coisa que eu até faço questão, faço até esforço, e graças a Deus que eu estou esquecendo, é que agora que eu preciso aí não vem mesmo. Mas foi uma coisa assim que eu falei: nossa, mas calma aí, vocês deveriam, ou nós deveríamos estar se entristecendo por isso, né? Porque isso aqui, querendo ou não, é o que as pessoas olham como evangelho, como igreja, como pregador. Então a gente deveria isso aqui se lamentar. Isso aqui é lamentável, mas da forma colocaram, porque foi um negócio assim ridículo, mas colocaram para tirar um barato, tipo moleque, sabe os moleque? Não falo mal de adolescente não, mas adolescente que tira o barato, não leva nada a sério, brinca com a desgraça, brinca com as coisas que não deve se brincar, não é? Então colocaram assim. Eu falei: mas irmãos, a gente deveria estar se lamentando por causa disso aqui, não é? E eu falei: nossa, os caras aqui com tanto conhecimento, sabe, um negócio assim que, falei: isso aqui eu não vou nem entrar nessa conversa não, porque eu acho que não dou conta, né? Então gente assim na doutrina, no conhecimento, teologia, né, muito boa, mas a intenção, a seriedade, o zelo por Deus parece que estava deixando a desejar ali. Então é possível, e é um perigo que essa igreja aqui estava correndo. Por isso que Jesus alertou. Vocês manjam aí de teologia? Identifica as heresias, né? Prega a Bíblia pura, né? Tem um perfil aí que é a igreja da palavra, mas e aí? E o zelo, e o desejo pela minha pessoa, e o fervor espiritual, e a sinceridade, e a honestidade, e o coração puro, e o desejo da alma de viver em oração, e essas coisas estão se perdendo? Cuidado, lembra-te onde caíste, arrepende-te, porque é possível que você perca o direito de ser igreja. Olha, irmãos, e essa igreja, ela representa, segundo a ótica dessas pessoas, como sendo o perfil, as características dessa igreja do primeiro século. A palavra Éfeso quer dizer desejada. Então alguns acreditam que essa igreja correspondia a essa igreja do primeiro século. E quando a gente vê na história, tem coerência. A igreja do primeiro século combateu demais as heresias, mas alguns foram perdendo, né? Alguns lá foram perdendo o seu fervor espiritual. O capítulo 1 ainda, mas o capítulo 2 ainda, o verso 8, eu só vou falar aqui então resumidamente, acho que não vai dar tempo de... Não, eu disse que não ia fazer nada com pressa, né, irmão? Tá bom, eu sei, tá bom. Então vamos lá, verso 8, vou fazer a leitura. Eu posso trazer nessa abordagem, está tranquilo para vocês aí, acompanhando esse pensamento? Ou seja, em cada igreja aqui representava tinha características da igreja em períodos da história. Primeiro século, a igreja de Éfeso. Então essa igreja do primeiro século tinha essa característica. A igreja de Esmirna, ela corresponde então à igreja do ano 100 até o ano 312. Eu acho bom vocês anotarem para depois rever isso aí, tá? Porque eu acho que são informações que nem sempre a gente pega de pronto assim e guarda, né? Então essa igreja de Esmirna, ela representaria, né, a igreja dos anos 100 até o 312, que é a igreja perseguida. Esmirna
vem de mirra, que é amarga. Essa, junto com Filadélfia, foram as únicas duas igrejas que não receberam reprovação nenhuma, só elogio de Jesus. As outras todas, reprovações e alguns elogios. Essa, junto com a Filadélfia, as únicas duas que não receberam nenhuma reprovação, só elogios, tá? Então, mirra, né? Vem de mirra, a palavra esmirna, que quer dizer mirra, amarga, amargura. E aqui representa essa igreja que foi perseguida, a igreja pobre, a igreja que não tinha recurso nenhum, a igreja que foi massacrada pelos imperadores, a igreja que foi perseguida pelo Império Romano, a igreja onde os seus membros morreram aos montes, aos milhares. Foi um mar de sangue, irmãos, dos cristãos, os mártires da igreja, né? Tem uma música que a gente cantava, eu acho que independente da igreja, nós cantávamos isso aí em várias denominações, que é chamado de a semente dos mártires. Eu sou a semente do sangue dos heróis que morreram sangrando. Lembra, Antônio? Lembra, Varão? Lembra da letra assim? Não, eu acho tão linda. Não lembro, não. Eu sou a semente do sangue, né? Dos heróis que morreram sangrando. Então, quando tombava, a letra vai falar isso, porque inclusive fala de um teólogo, né? Que quando tombava um mártir cristão, aquilo era semente, e ali nascia muitos outros pelo testemunho. Olha que coisa linda, mano. Então, essa igreja que foi perseguida. Vamos ler então o verso 8 até o 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Percebam que cada um traz uma característica. Lá atrás que o João teve a visão de Jesus, cada um traz uma característica. Jesus se apresentando nessa igreja, no caso de Éfeso, se apresentando como aquele que tinha na sua destra as 7 estrelas e andava no meio dos 7 castiçais. Essa aqui, Jesus se apresentando como aquele que é o primeiro e último, que foi morto, mas reviveu. Então tudo isso tem um significado, tem um porquê. Eu acho muito interessante a gente estudar isso em outra ocasião individualmente, porque é muita coisa. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu é rico, né? Tu és rico, a riqueza que Deus mede em nós é outra. E é outra, mano. Eu sei as tuas obras. Lembrei do texto, porque lá em Lucas, o homem que tinha muitas riquezas, humanamente falando, né? Foi falado para ele assim: louco, se essa noite te pedir a tua alma, para quem será? O que tens preparado, para quem será? Então, assim é todo aquele que ajunta para si, não é rico para com Deus. Então há uma possibilidade de nós sermos ricos para com Deus. Que riqueza é essa que ele enxerga? É o que ele enxergou em Esmirna: gente fiel, gente que valoriza o Evangelho, Jesus. Então isso é a riqueza. Eles eram pobres, de maré, não tinha nada à semelhança de nós, né? Endividados. A única certeza que eles tinham que ia morrer e pagar boleto, mas Jesus ia resgatar eles. Não vai, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás, gente infiltrada na igreja para perturbar a igreja. Também tem alguns casos desses. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Alguns interpretam essa tribulação de 10 dias, foram 10 imperadores ao longo desse período, que perseguiu a igreja de uma forma ferrenha, tá certo? Júlio César, Cláudio César, não, eles ainda não, Cláudio não, oh meu Deus, Domiciano, Vespasiano, Otto, Galba, tem uns 10 lá, nesse período. Eles, historicamente mesmo, eles foram, Nero, o doido, Nero, que foi, né, era doido mesmo, doido de carteirinha, doido, tacou fogo em Roma, pôs a culpa nos cristãos. Isso não é historinha não, isso é verdade, tá? Pôs a culpa nos cristãos e aí começou aquele mar de sangue, foi a partir de Nero. Então, assim, essa tribulação de 10 dias, alguns entendem que foram 10 imperadores que aí fizeram essa perseguição. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que coisa interessante. Então, essa igreja de Esmirna representaria essa igreja do 2º século, do ano 100 até o ano 312. Tá bom, amados? A igreja de Pérgamo, ela, pelas suas características, ela representou a igreja chamada de mundana, a igreja que se mundanizou, que corresponde à igreja do período do ano 313 até o ano 600.
No ano 303, nós estudamos isso em História da Igreja, para quem fez, claro, né? Que o Constantino, o imperador Constantino, se declarou cristão, acabou com esse negócio de perseguição com os cristãos, fez com que os pastorezinhos, os bispos lá, né, os presbíteros, que tinham lá suas comunidades nas cavernas, nas catacumbas e nas florestas, eles agora, de perseguidos e pobres, passaram a ser gente poderosa e rica, assalariada pelo Estado. A igreja aqui se misturou, se mundanizou. Daqui, historicamente, é onde surge o que hoje nós conhecemos como Igreja Católica Apostólica Romana. Então surge aqui. E aí veio trazendo um monte de crenças, cada um com seus rituais. Então a Igreja Católica veio surgindo e veio trazendo então toda essa mistura, porque se o imperador era cristão, se para os cristãos declarados tinha isenção de impostos, então todo mundo é cristão. E se o imperador não exigiu nada para participar dessa igreja, quer dizer, cada um vem com a sua crença, com seus deuses, com seus rituais, então não teve dificuldade. E essa igreja então se mundanizou, irmãos, que é o perfil aqui, ó. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E foi mesmo. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, que foi um mártir, né? Acho que foi discípulo de João, se não me falha a memória, esse Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, que era mesmo a região lá, né? Pérgamo. A palavra Pérgamo, irmãos, quer dizer casamento, tá? Então eu esqueci de falar isso. A palavra Pérgamo quer dizer casamento. Qual que é o ano? 313 anos? Até 600, 313 até 600, que justamente foi onde o Constantino fez essa bagunça toda na igreja, né? E a igreja de perseguida passou a ser agora a queridinha do império, ou seja, né, todo mundo era da igreja católica, apostólica, romana. Alguns dizem que o cristianismo que nós temos hoje, na verdade, é Constantino que fundou, não tem nada a ver com Jesus, e de fato parece que tem razão em certo sentido aí. Então mais umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Lembram de Balaão, irmãos? A gente inclusive vai ver isso aqui, Balaão, Jezabel, a gente vai ver na próxima igreja. São figuras do Antigo Testamento que representam essas pessoas porque elas têm características. O Balaão, quem era o Balaão? Era o que amava, o cascalho, né? O dinheiro, era o mercenário, era o que profetizava e que não tinha temor nenhum de usar os seus dons. Olha só, porque ele era conhecido como profeta de fato. É possível que Balaão conheceu Yahvé, conhecia Deus, ele era tido como profeta, né? Tanto é que ele disse: não tem jeito, eu não vou amaldiçoar um povo que Deus abençoou, não tem como, viu? Mas ele amava tanto, ele queria tanto o dinheiro que Balaque estava oferecendo para ele, ele falou: vou tentar, não custa nada, né? Ele já sabia no fundo que ia ser difícil, mas ele queria de todo custo o dinheiro. Então esses aqui amavam, eles tinham a doutrina de Balaão. Que doutrina é essa, irmãos, de Balaão? É aqueles que fazem as coisas só por dinheiro. Qualquer semelhança é mera coincidência no nosso tempo, né? Isso aqui ficou somente no século lá do ano. Então olha só, mas essa igreja se mundanizou, né? Gente agora que e fez mesmo, e a igreja se enriqueceu até umas horas, né? Nesse período do ano 313 a 600, né? Um negócio fenomenal. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem o sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Então aqui é no sentido figurado espiritual, a idolatria e a prostituição espiritual. Esse povo se mundanizou mesmo, adorou muitos deuses, era um paganismo dentro da igreja, tá certo? Então o paganismo entrou dentro da igreja. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu também aborreço, que é esse outro grupo lá. Nicolau, acho que quer dizer vencido do povo, é isso mesmo, vencido do povo, o povo que venceu. Era um grupo, amados, que eles eram cheios de direitos, né? Cheios de direitos. Então, vencido do povo. Tem na igreja, será? Alguma coisa assim? Gente que acha que só tem direito. Tem gente até que processa a igreja, membros de igreja, se sentiu prejudicado, vai lá e processa. Então a Bíblia reprova isso aí, mas esses nicolaítas ainda andam por aí. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti contra eles batalhei com a espada da minha boca. Faz sentido essa comparação e essa abordagem para vocês, amados? Faz sentido?
Então a gente vai, faz ou não? Diga assim, sim ou não. Faz sentido? Isso aqui eu estou falando que é uma possível abordagem, tá bom? Possível abordagem. Calma que eu vou trazer os outros aspectos aí em outras ocasiões. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida sobre